E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, hoje com Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos 50 minutos vão olhar para o turismo em Guimarães e refletir um pouco sobre as diferentes propostas e apostas que o turismo em Guimarães tem sofrido, alguns dos pontos fortes, alguns dos constrangimentos. E nada melhor que para nos ajudar a refletir um pouco sobre o turismo que o convidado que o Guimarães em Debate hoje tem, José Diogo Silva. É presidente da Associação Vimaranense de Hotelaria. Meu caro José Diogo, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui no Guimarães em Debate. Esperemos que nos possa ajudar a refletir um pouco sobre o turismo em Guimarães. E era precisamente por aí que começávamos, José Diogo, consigo. Lembro-me que na sua tomada de posse tinha como um dos grandes objetivos do seu mandato chegar a todo o Conselho. Ora, a Associação de Hotelaria, a Associação Vimaranense de Hotelaria ainda é uma associação doutoral, permita-me a provocação. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui. É uma honra, tanto para mim como a AVH, estar presente para debater aquilo que é o turismo e que é o território. Em relação à pergunta, sim, a AVH ainda é e sempre foi a associação dos bares e dos hotéis e dos restaurantes do Centro Histórico e da Praça de Santiago e da Praça de Oliveira, porque foi lá que foi criada e faz sentido que tenha sido reconhecida dessa forma. Agora, as potencialidades que a Associação Vimaranense de Hotelaria demonstrou ao longo dos últimos 4 anos, fica claro que a Praça de Santiago e a Praça de Oliveira são demasiado pequenas para a capacidade que a AVH tem, e o intuito é exatamente esse, é chegar a todo o Concelho, porque o setor da hotelaria e de restauração não é diferente nas praças como é no restante território, e sabemos que os problemas podem ser diferentes, mas as soluções são iguais, e isso parece um bocado confuso, mas faz sentido. E a ideia da AVH é exatamente essa, é chegar a todo o Concelho, ajudar todo o setor da restauração, hotelaria e turismo a crescer e a dar o passo em frente, porque quando estamos todos melhor, melhoramos todos um bocado com isso, e é esse também o nosso intuito. Agora, se vou ser bem-sucedido ou não, isso só o tempo dirá. Há um aspecto também que eu tenho estado atento nas últimas intervenções que tem feito, através da sua associação, é o estabelecimento de parcerias com outras entidades, com empresas, inclusive. Parece sentir-se uma espécie de uma vontade de dinamizar todo o setor turístico em Guimarães? Sim, eu acho que numa cidade tão pequena como Guimarães, se nós não demos as mãos uns aos outros e se não demos as mãos ao nosso vizinho, a quem é que nós vamos dar as mãos? E eu acho que um dos problemas da cidade a nível de turístico, a nível de restauração e a nível de hotelaria é exatamente isso, é cada um ter feito um trabalho independente, bom ou mau, isso depois fica ao critério e à análise de cada um, mas sente-se em Guimarães que o trabalho era muito feito pelas pessoas e pela própria empresa. Aqui nós queremos dar um sinal acima de tudo, não só aos nossos associados, mas também ao setor da restauração e da hotelaria, que é possível todos juntos construirmos um futuro melhor para todos, e é esse o intuito. E se o exemplo vem de cima, nós temos claramente que ser os primeiros a dar o exemplo e unir desde marcas, desde restaurantes, desde hotéis, desde o município com os nossos próprios associados, porque só essa união é que vai fazer com que todos um dia consigamos beneficiar disso. Vamos então alargar o âmbito da nossa análise, olhando para o turismo em Guimarães. Isto a propósito de, por exemplo, a Páscoa foi há cerca de 15 dias e era o próprio José Diogo Silva em declarações aos jornais que falava em 5.000 espanhóis. Havia uma espécie de uma invasão de espanhóis, isso mesmo se notava quem circulava pela cidade. Por exemplo, penso que foi o primeiro ano, espero não estar enganado, em que houve colaboração entre a Polícia de Segurança Pública e a Guardia Civil Espanhola, costuma estar em Braga. Nesta Páscoa estiveram em Guimarães também, o que dá já um bocado visão da dimensão que foi isto. Ora, e sendo, meus caros Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, como é que olham para o turismo em Guimarães? Carlos Caneja Amorim, por onde é que queres começar a olhar? Eu queria começar pelo nosso convidado, se o António me permitir, porque não posso de dar um abraço, não só por este dinamismo que o José Diogo traz relativamente à Associação Vimaranense da Hotelaria, mas queria também tocar num ponto mais pessoal, que
que tem a ver com o facto de o José Diogo ser um símbolo da mística de um clube de que ele tenho a felicidade de ser associado, que é o Chico, e como ele acaba-se de despedir nesta época, não poderia deixar de lhe dar um abraço e lhe agradecer por isso, pelos serviços prestados ao Chico Handball. Relativamente à questão do turismo, o que me surpreende verdadeiramente, surpreende não é bem a palavra correta, é este hábito, e o Francisco vai-me perdoar esta pequena provocação, que estamos a começar o programa. Ele vai reagir com o fair play, certamente. Este modo que o PS tem como prática, que é tirar fotografias em dias de sol. Depois a fotografia sai um bocado desfocada, não é? Porquê? Sai queimada. Sai um bocadinho queimada. Porquê? Porque, de facto, foi a Semana Santa foi um sucesso extraordinário. Não há como negá-lo. Portanto, é factual. Mas é um momento, é um dia de sol num inverno longo. E o PS tem uma resposta que, de facto, nós temos que aceitar. Nós passámos por uma pandemia que foi catastrófica para a atividade. E, inclusivamente, se nós visitarmos os números de 2020, verificamos que, inclusivamente, foram números que até foram tratados pelo Diogo Leite Ribeiro, que é o Presidente da Assembleia Geral da Associação, e que sinalizava que, de facto, em 2020 perdemos 2/3 das receitas a nível de turismo. Estamos a falar de hotelaria, sobretudo na questão da hotelaria, em que nós tínhamos um volume de receitas por volta dos 17 milhões de euros e foi reduzido para 6 milhões de euros. Mas 2020 estamos em pandemia. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Mas eu queria chegar aí, precisamente, António. Onde é que tiveram os apoios necessários para que os operadores fossem minimamente protegidos durante esse período? Era aí que eu queria chegar. Portanto, a montante perceber que a presença dos poderes públicos são, sobretudo, necessários nos momentos de grande dificuldade, que Guimarães não foi exceção. E, como eu estou a dizer, é da ordem de grandeza de 2/3 que se perdeu a nível de receitas. Nós sabemos daquela rábula, daquele regulamento de apoio que se esqueceu da restauração, porque na altura havia outras prioridades, mais Ricardo Costianas, do que era quem estava com a pasta e que estava focado noutros problemas, não pôde, foi copiar o programa Famalicão, não sei se nós nos recordarmos desse período, e, portanto, eu julgo que necessariamente faltou apoio nesse período por parte da Câmara Municipal, em que, de facto, inclusivamente, na altura o PSD apresentou propostas de apoio à tesouraria das empresas, inclusivamente as empresas da restauração e da hotelaria, e julgo que a Câmara falhou. Agora, não podemos negar, de facto é indiscutível, que a Semana Santa foi de um sucesso extraordinário. Agora, em que medida, porque as taxas de ocupação estiveram próximas dos 100%. Não é? Depois não sei, em termos de impacto financeiro ou económico, para além da restauração e hotelaria, estamos a falar do comércio tradicional, não sei se teve impacto no comércio tradicional. Porque depois é outro fator que é relevante. Guimarães tem cerca de 2.000 camas disponíveis. Portanto, a nível de capacidade instalada, está em 30º lugar em termos de nacionais. Em termos de receita, é a 44ª. Só que já há uma decalagem que nos devia refletir. E, normalmente, quem visita Guimarães fica cerca de uma noite. Enquanto que noutras cidades mais relevantes do país, em termos da dimensão de Guimarães, como eu digo sempre, Guimarães é da dimensão de Portugal, ficam sempre mais que uma noite. Portanto, ficam mais que uma noite. Guimarães fica a perder. E nós devíamos perceber porquê. Já vamos a isso, porque estás a partir de uma leitura conjuntural e agora já estamos a falar em termos estruturais. Vamos a... Francisco, como é que olhas para o turismo? Tu tens um olhar um pouco diferente e um pouco crítico sobre este turismo de massas. A única coisa que posso dizer, antes de nada, cumprimentar o José Diogo, é um prazer tê-lo aqui. Acho que a atividade da Associação Vimaranense de Hotelaria tem sido importante no debate político local e é, sobretudo nesse sentido que eu acho importante o seu trabalho. Mas eu não tenho ideias simpáticas para o turismo, não é? Não é para o turismo de Guimarães. Eu sei que o PSD e a direita mais liberal têm, sobretudo, uma visão do já turismo... Já é marxista? Não, aqui é anarquista. De facto, o libertarismo, o libertarianismo eu não defendo isso, de turistificador da direita do PSD, que acha que a grande salvação do país e do mundo é a indústria turística, é altamente discutível.
de vários pontos de vista, quer dizer, é quase um senso comum dizer que um país que assenta 20% do seu crescimento, ou quase 20% do seu PIB no turismo, é um país em risco. É um país em risco, porque justamente vem uma coisinha qualquer que afeta tudo isto e de um momento para o outro o país perde 20% do seu PIB, perde 20% da sua produção, da sua riqueza, e que, portanto, até do ponto de vista puramente económico e puramente instrumental, o macro crescimento turístico pode ser altamente problemático. Mas eu nem sequer vou para aí, eu vou para aquela máxima que é muito curiosa, de que a Semana Santa foi um sucesso extraordinário. A Semana Santa é sempre um sucesso extraordinário, porque a Semana Santa tem a ver com a ressurreição, com a transformação, com a revivificação do mundo e da esperança. E, portanto, não podia deixar de ser um sucesso. O problema é quando vêm os turistas e transformam a Semana Santa numa permanente paixão. Num permanente sofrimento, no permanente sofrimento das pessoas que vivem todo o dia, todo o ano, todos os meses do ano, nos seus locais de vida, nos seus locais de existência. Vamos já ver. O turismo, simplificando, é uma indústria extrativista. Há quem diga que é mais do que uma indústria, que é muito mais do que uma indústria, que é sobretudo que hoje o turismo está altamente financiarizado por via do investimento, sobretudo o investimento imobiliário e o investimento nas viagens, e que, portanto, já nem sequer são as pessoas individualmente que lidam com o seu pequeno investimento, que lidam com o turismo, são sobretudo as grandes lógicas económicas e de investimento internacionais, de natureza puramente financeira, muitas vezes, que determinam os fluxos turísticos e, portanto, determinam os fluxos humanos à volta do planeta. E isso E assim é assustador. E Guimarães faz parte deste processo. Quer dizer, achar que é o PS de Guimarães, ou o PS nacional sequer, que é responsável ou que deixa de ser por haver muitos turistas ou haver poucos turistas na Semana Santa, eu acho que é não estar a perceber verdadeiramente o que se passa com o turismo. Porque o turismo, quer dizer, Guimarães pode fazer pouquíssimo, faz algumas coisas e fez algumas coisas, pelo crescimento turístico. Sendo que não é líquido que seja útil um crescimento turístico. Não é líquido que seja útil. De vários pontos de vista. Vamos lá ver. Quais foram os principais investimentos e as principais alavancas do crescimento turístico, independentemente da sua utilidade e da sua bondade, em Guimarães? Foram a transformação do Centro Histórico em Património Cultural da Humanidade. Foi o principal instrumento de transformação turística de Guimarães. Qual foi a segunda principal alavanca da promoção de Guimarães no mundo? Foi a Capital Europeia da Cultura. Foi, sobretudo, na minha visão, um evento turístico, justamente, um evento promocional, muito menos um evento cultural e um evento de pensamento e de transformação estrutural, muito mais um evento de promoção de Guimarães no estrangeiro, como destino turístico, justamente, com a ideia de que a cultura é um destino turístico. Parem, esta ideia, nomeadamente, do turismo cultural é um paroxismo, é uma contradição nos termos, não é? Porque a cultura, por definição, exige um cuidado, uma certa intimidade, um certo nível de proximidade que não é muito afim para utilizar uma palavra cara que é interessante, da cronofagia que o turismo implica, não é? Esta vontade de comer o tempo, de comer tudo em grande velocidade, não é? A cultura é slow, não é? Enquanto que o turismo é fast, não é? E justamente é duvidoso que o turismo faça bem à cultura e que a cultura tenha alguma coisa a ver com o turismo. Como, para mim, é outro paroxismo a ideia, nomeadamente, do turismo religioso. Quer dizer, como é que o turismo pode ser religioso? Por definição, o que é religioso não é turístico. Porque o que é religioso é do domínio do privado, do íntimo, de um tempo que não é subsumível na economia.
Não é? E esta ideia de que o turismo deve chegar e comer as igrejas, não é? Comer as igrejas pelo dinheiro, comer as paisagens identitárias pelo dinheiro, é uma coisa verdadeiramente assustadora. Mas, objetivamente, a Capital Europeia da Cultura, a transformação de Guimarães em Património Cultural da Humanidade, do Centro Histórico, foram os princípios. A recuperação do Centro Histórico, que depois deu naquele galardão e que agora, esperemos nós, e podemos já daqui a pouco falar nisso, permita alargar a Património Cultural da Humanidade também a zona entre Couros e a Dom João I, é o principal investimento turístico. É esse. Não é o pequeno apoio, embora o pequeno apoio possa ser útil conjunturalmente e especificamente para aquele comerciante ou para aquela pessoa que tem aquele restaurante, aquele pequeno hotel, essa não é a grande forma de gerir o turismo local. Vamos ver o que é que o nosso convidado tem a dizer sobre isso. Zé Diogo, é capaz de acalmar um pouco as preocupações do Francisco Teixeira relativamente a este efeito predatório do turismo? Agora também sou eu que estou a utilizar aqui um termo duro. Sim e não. É um bocado difícil. É óbvio que, como em tudo e em todas as coisas que nós temos no nosso dia-a-dia, há coisas que são boas e que trazem coisas boas, há coisas que são más e que trazem coisas boas, há coisas que são más e que trazem... e etc, etc. O que eu quero dizer com isto é que tudo o que traz o seu lado bom tem o seu lado mau. E o turismo teve o seu lado bom em Guimarães, mas é óbvio e há que reconhecer isso. Seria hipocrisia da parte dos agentes que vivem em Guimarães e que praticam o turismo como a sua atividade profissional, não dizer que o turismo veio prejudicar o dia-a-dia e a normalidade do que era uma cidade de Guimarães. Nós não nos podemos esquecer que a época baixa em Guimarães, há 20 anos atrás, era agosto. Não era dezembro ou novembro, era agosto, porque as pessoas iam de férias e a cidade estava deserta e não se via um carro na rua. E isso mudou claramente com a posição de Guimarães a nível turístico e da forma como se foi desenvolvendo. Mas isso também é a própria dinâmica das cidades que foi desenvolvendo, porque o mundo nos últimos 10 anos evoluiu mais do que o mundo há 10 anos para cá nos últimos 50, não é? Eu acho que o mundo muda cada vez mais rápido e Guimarães obrigatoriamente teve que mudar para se encontrar um bocado o seu papel. Mas há aqui várias questões. Eu acho que esta Semana Santa, ou Semana Religiosa aqui de Guimarães, tem vários fatores. Eu acho que a perturbação do dia-a-dia, isso é como nós temos o Pinheiro ou os Gualterianos. São fases em que temos mais pessoas na rua, são fases em que o dia-a-dia só há um das Pinheiro pessoas... por ano, enquanto que o turismo são hoje quase... Sim, não estou a falar de turismo, estou a falar mesmo da Semana Santa. Também é só uma vez por ano. Ou dos dias. A Semana Santa só acontece uma vez por ano, não Sim, é? Mas é isso que eu estou a dizer. Há semanas mais fortes em que obrigatoriamente as pessoas alteram, ou ficam com o seu dia-a-dia mais ou menos alterado, e isso é perfeitamente normal. Mas nós temos que perceber que esta Semana Santa que nós temos aqui muito em Guimarães vem muito essencialmente daquilo que é a grande Semana Santa em Braga. E a taxa de ocupação em Guimarães diz-nos claramente isso. O feedback que nós tivemos dos agentes hoteleiros desta última semana foi realmente esse. Pessoas que não tinham capacidade para ficar em Braga e que ficavam em Guimarães. Isto não é desvalorizar Guimarães no território, mas é, acima de tudo, percebermos que se ao lado tivermos destinos turísticos ou destinos atrativos para que as pessoas visitem estes destinos próximos de Guimarães, nós também ficaremos, obviamente, a ganhar com isso. E aqui a minha crítica é generalizada a todos os partidos que quando querem falar em turismo, têm sempre a obsessão de comparar Guimarães a alguma coisa. E nós temos, essencialmente, que esperar que os outros sejam fortes para nós sermos fortes também. Eu acho que nessa questão nós temos que mudar. Em relação, pegando aqui no que o Carlos disse, em relação aos apoios, é um facto que o setor, e nós tivemos a oportunidade de dizer na altura ao Sr. Vereador Ricardo Costa e ao Sr. Presidente da Câmara, que os apoios para o turismo e essencialmente para a restauração e para a hotelaria foram parcos. E mais parcos ainda foram quando sai o plano de apoio municipal às empresas e a restauração e a hotelaria não estavam incluídos. A mim surpreende-me, na altura, que não estejam incluídos por um simples facto, porque nós fomos uma associação muito proativa nesse sentido, no sentido de não pedinchar, mas no sentido de receber aquilo que nos é devido. Porque se Guimarães cresceu muito nos últimos anos, foi graças à força do investimento privado no setor do turismo. Estamos a falar de hotéis, estamos a falar de restaurantes, estamos a falar de pessoas que arriscaram o seu dinheiro.
e que disseram vamos abrir em Guimarães, vamos tornar Guimarães uma cidade com mais oferta e eu senti, e as pessoas sentiram que foram um bocado abandonadas. Mas isso não quer dizer que esteve tudo errado, porque não esteve. Eu acho que nós também temos que ter um bocado a hombridade de saber quando erramos, também admitir que erramos, e foi um processo muito mal gerido por parte do município. Houve outros que foram realmente bem geridos, mas depois foram mal geridos, muito por causa também das contradições que foram ditas durante esse processo, porque a AVH em novembro de 2020 apresenta uma proposta real e concreta daquilo que devem ser os apoios para o setor da restauração e da hotelaria. Em março de 2021 voltámos a apresentar uma proposta reformulada já com o avanço do Covid e temos acima de tudo pena que na altura não tenham olhado para a AVH e para as nossas propostas de forma séria e de forma credível, porque eu acho, e o tempo deu-nos razão, que se formos a associação mais credível e com propostas mais sérias e mais enquadradas na realidade que fizemos ao município, e merecíamos, sem dúvida alguma, ter tido outro tipo de apoio nesse aspecto. Agora, o turismo, e indo um bocado ao encontro do Francisco, não querendo só ir contra o Francisco, o turismo tem que perceber duas coisas. Primeiro é saber o local onde se encontra. E saber o local onde se encontra é adaptar-se à realidade da cidade onde está. E eu acho que o turismo em Guimarães tem muita dificuldade em perceber que Guimarães tem uma presença muito própria e tem, acima de tudo, uma personalidade muito forte enquanto terra e enquanto povo nas suas dinâmicas e nos seus hábitos e nos seus costumes. Mas como é que se consegue educar o turista para isso? Educar o turista a partir do pressuposto em que nós não damos demasiado aos outros, mas fazemos que os outros venham até nós para conhecer aquilo que nós realmente somos, não aquilo que nós parecemos ser. E eu acho que isso foi uma das desvantagens que o turismo trouxe a Guimarães, obrigou... Ou seja, desculpa, Guimarães não se vende, não sabe vender, no sentido de se promover. Não, eu até acho que Guimarães, em certos aspectos, vende-se demais. E não se deveria vender, como nos hábitos, nos costumes. Acho que se as pessoas querem visitar Guimarães, têm que visitar Guimarães no seu pleno. Não um Guimarães adaptada para receber as pessoas. É óbvio que haverá sempre alguma adaptação e haverá sempre algum condicionalismo em relação ao turismo e às pessoas que nos visitam, porque nós, no fundo, queremos agradar as pessoas que nos visitam, ponto final, mas acho que não devemos perder a nossa essência, o nosso ritmo de cidade para ter mais pessoas a dormir ou ter mais pessoas a comer. Eu acho que tudo é complementar e quando encontrarmos, porque não é um caminho fácil e é uma linha muito ténue e muito difícil de encontrar o meio, nós quando encontrarmos isso, acredito sinceramente que o turismo e a própria vivência normal da cidade conseguirão viver em maior harmonia. Agora, temos que perceber, também estamos a dar os primeiros passos de turismo e com isso aprende-se. Francisco, tu não estarias à espera de ouvir um responsável... Não, eu estou satisfeitíssimo. Esta frase do José Diogo, degustei. Não podemos perder o nosso ritmo de cidade. É exatamente isso. Não é? Vamos a ver. As cidades fazem-se para as pessoas que lá vivem em primeiríssimo lugar e só depois para os turistas. Em terceiro lugar, porque em segundo lugar é para os convidados, não é? É como as nossas casas, quer dizer, as pessoas quando vão à minha casa, enfim, estão muito à vontade, porque eu sou uma pessoa, enfim, muito simples, mas eu digo ao contrário, quando eu vou à casa das outras pessoas, eu tento portar-me de maneira educada, tento não fazer barulho em excesso, tento adaptar-me às regras das pessoas que lá estão e só me solto ligeiramente de acordo com aquilo que as pessoas me permitirem, me derem sinais de que assim pode ocorrer. Mas isso levanta uma outra questão que eu vou querer ouvir também o Carlos sobre isso, que turismo é possível nós termos um turismo, digamos, mais selecionado ou um turismo de massas? Ou seja, é possível termos um turismo para o centro histórico e um turismo, por exemplo, para a Taça Confederações, isso são eventos. Isso são eventos, não é? Nós não podemos ter eventos todos os dias ou todos os meses. Essa é, primeiro, uma regra absolutamente básica. Se eu já tenho um evento, se eu já tenho 5 eventos de grande dimensão, que não é o caso de Guimarães, não posso ter mais outros 5 eventos de grande dimensão que ocupem a cidade inteira e arredores durante 5, 6, 7 dias.
bem entendido. Mas os eventos, aqui eu concordo mais ou menos com o Diogo, quer dizer, os eventos são uma coisa incha, desincha e passa, e nós também fazemos uma festa em nossa casa e também se suja tudo e depois limpa-se. Tudo bem, não é por aí. A questão é mesmo a ideia de que as pessoas que vivem nas cidades são desapossadas das suas cidades. É preciso que as pessoas percebam isto. O turismo globalmente está desapossado em todo o mundo. Isto é um movimento mundial, não é uma coisa que tenha especificamente a ver com Guimarães. Por isso eu rio-me quando me vem criticar o PS de Guimarães ou não sei o quê. Tem uma piadona. O Carlos vai-te responder. Sim, claro que sim. Isto não tem a ver, isto é uma coisa que acontece no mundo inteiro, que tem a ver justamente com esta dimensão internacional, do capitalismo internacional, que tem a ver com todas as cidades. Mas, vamos já ver. As cidades são feitas para os seus cidadãos. Os cidadãos são os que vivem lá, os que votam lá, os que fazem escolhas lá, em primeiro lugar. Para os que habitam lá. E um dos efeitos mais deletérios, mais terríveis, mais destrutivos do turismo, toda a gente sabe, é a transformação dos centros históricos e das cidades históricas em cidades-museu, afastando as pessoas dos centros da cidade, impedindo as pessoas de poder viver, de poder habitar os centros da cidade, fazendo com que os centros da cidade passem a ser para os turistas e as pessoas têm que ir para as periferias, e agora já nem nas periferias. As periferias estão-se a alargar sucessivamente. E, portanto, nós temos que ter menos turistas, provavelmente. Há cada vez mais gente a defender aquilo que se chama um decrescimento turístico. E há quem até defenda um decrescimento económico, mas eu nem sequer vou lá, vamos apenas ao turismo. Um decrescimento turístico. E, portanto, o problema de Guimarães não é o não ter turistas. E, portanto, eu gostei muito de ouvir o Zé Diogo. É ter turistas a mais. Ter turistas a mais... Eu não disse que Guimarães tinha turistas a mais. Não, o Zé Diogo disse não podemos perder o nosso ritmo de cidade. Não podemos perder o nosso ritmo de cidade. Justamente para não perder o nosso ritmo de cidade, nós não podemos ter turistas a mais. Eu já não acho que isso seja a solução. Não, claro. Mas vamos já ver. Mas se nós tivermos turistas de tal modo que impeçam as pessoas de Guimarães de viver no centro da cidade, de habitar o centro da cidade, fazendo com que exploda o preço das habitações no centro da cidade. Estás a pensar no centro da cidade. Local. Estou a pensar especificamente no alojamento local. Mas que há novidades. Já lá vamos. Isto quer dizer que estamos a perder o nosso ritmo de cidade. E, portanto, Zé Diogo, a frase não pode ser só bonita. Tem que ser consequente. Ou nós queremos perder o ritmo de cidade ou não queremos perder o ritmo de cidade. Eu já vou aí, mas... E, portanto, o alojamento local é, de facto, um mal. É tanto mal que em muitas cidades do mundo... Em muitas cidades do mundo o alojamento local está a ser altamente condicionado. Infelizmente ainda não foi condicionado em Guimarães. Eu acho que deve ser condicionado. Eu não sei se queres esclarecer melhor. Não, eu digo e reafirmo, e é uma opinião minha e muito pessoal, que eu acho que Guimarães não pode perder o seu ritmo de cidade, mas não acho que a solução seja ter menos turistas, porque eu acho que Guimarães tem poucos turistas. Não consigo compatibilizar isso. Quer dizer, se nós tivermos o centro histórico cheio de turistas com pessoas a habitar aqui, não podemos ter ritmo de cidade. Mas a questão é essa visão que nós temos em relação ao turismo em Guimarães. É que achamos que o turismo em Guimarães só se fixa no centro histórico. Mas tem-se fixado? Mas eu acho que aí é um grande erro do município nos últimos anos. Isso leva-nos a outra questão, que era olhar para... Devemos ter uma visão estrutural. É este o turismo que devemos ter. Mas já vamos aí... Mas isso não depende, não depende, é o que eu estou a dizer, isso não depende do município. Depende muito pouco. Em parte depende pouco. Eu estou a dizer não depende, mas quero corrigir. Depende pouco. Depende pouco. De facto, aliás, há algumas medidas que eu já apresentei aqui que podem ser utilizadas. Eu acho que em parte depende. Eu acho que continuarmos a olhar para o turismo em Guimarães só como o turismo de Praça de Oliveira, o Castelo e o Paço dos Dugos tem sido um erro crasso até para o turismo em Guimarães. Até para o próprio crescimento e melhoramento do turismo em Guimarães, porque Guimarães é, se não estou em erro, e vocês sabem melhor que eu, é a segunda cidade com mais freguesias do país, certo? Sim. Nós temos um território vasto e acho que um território com muito património, em que Guimarães tem obrigatoriamente que saber vender o seu peixe, não vender a cidade, mas saber vender o seu peixe. Eu acho que nós, quando aprendermos a procurar outros destinos turísticos dentro de Guimarães, vamos permitir também que o próprio centro, neste caso o centro histórico, seja menos ocupado daquilo que é e que também permita que Guimarães possa ganhar um bocado o seu ritmo. Zé Diogo, vais-me desculpar, mas achas que as pessoas vêm a Guimarães para as taipas e não ir ver o centro histórico e não ir habitar o centro histórico? Alguém acredita que isto é possível? As pessoas não sabem que existem as taipas, nem sabem que existe a Citânia do Briteiro, nem sabem que existem muitas coisas. A Citânia sim, que é um caso de facto muito emblemático. Mas eu falo de questões como a Citânia
Citânia de Briteiros. Eu acho que a Citânia de Briteiros, a nível turístico, devia ter a mesma importância que se calhar tem o Passos Duques ou o Castelo para Guimarães. Então não é essa, mas não há nada a fazer, quer dizer, não há nada comparado aos Passos Duques ou ao Castelo. Sim, mas eu não acho isso. Eu só acho é que se nós também soubermos aproveitar o facto de termos Citânia de Briteiros e outro tipo de espaços... A Citânia de Briteiros é de facto um sítio absolutamente excepcional que é pouco no Conselho. Eu acho que nós devemos explorar mais porque vai também permitir a circulação de pessoas e não a aglomeração de pessoas num certo espaço. Estamos a esquecer a Penha. Não, a Penha é diferente, já falaremos da Penha. Eu compreendo que o Francisco, por falar de turismo, aproveitou para viajar. Fez uma longa viagem. Porque quanto à questão dos apoios aos costumes, disse nada. Pensei que falar sobre o turismo e não sobre os apoios e a questão da direita e esquerda, sabes que o Zé Diogo jogava na direita, mas é esquerdino. Portanto, isto às vezes, o facto da direita ou da esquerda o que pensam, às vezes não é o que parece. Porquê? Porque eu concordo... Andebolista. Porque eu em parte concordo com o Francisco, mas nós temos que ver aqui um bocado, que é um bocado latino, que é compensatio lucro com dano, que é, e é um bocado também aquilo que diz o Zé Diogo, que é, há uma parte boa que resulta do turismo, que no fundo é alimentar muitos operadores, sobretudo pequenos operadores, que também têm que viver, têm que a sua vida, os investimentos que fazem, têm que trazer o seu lucro, têm que trazer a sua rentabilidade, mas também há uma perda de qualidade de vida, no fundo, daquilo que dizia o Francisco. Nós, inclusivamente, eu recordo-me perfeitamente que fui a Barcelona com 18, 19 anos e foi passado 20 anos, não é a mesma cidade. Aquilo, de facto... já não é a Barcelona que me apaixonei, de que eu gostava. Ir à Ramblas naquela altura, ir agora, é uma coisa completamente... E, portanto, há um horror mesmo, há uma sensação de horror de que isto não era a cidade que existia anteriormente. Agora, nós temos, no fundo, que tentar aqui o equilíbrio, porque, de facto, turismo de massas não. Por exemplo, as pessoas que chegam do Porto de Leixões, que são transportadas aqui em Guimarães, o que é que trazem a Guimarães? Se calhar nisso o Francisco tem um bocado de razão, não é? Os cruzeiros, as pessoas que vêm dos cruzeiros, que vem a senhora com a bandeirinha à frente e que estão ali a explicar, em termos de rentabilidade para a cidade, quanto é que deixam aqui? É questionável se é que deixam alguma coisa, não é? E depois a gente vê que quando vêm muitos autocarros, a qualidade de vida no centro dificulta-se e perde-se qualidade de vida. E de facto, se calhar aí é uma das situações que poderia ser limitado. Agora, não há instrumentos, porque a liberdade das pessoas virem visitar uma cidade é um bocado que diz o Francisco. O poder público, o conselho, sobretudo, está um bocado limitado em termos de ferramentas para agir. Isso é indiscutível, mas pode indicar rumo. Nós, inclusivamente, se apurarmos, a maior parte das receitas que resulta, por exemplo, da Semana Santa, que resultou do aumento de visitas ao Castelo, ao Passos Duques, não é para os cofres concelhios. É para a Direção Regional da Cultura do Norte, não é? Que é quem explora esses edifícios. Portanto, inclusivamente, por vezes, essa poluição, porque no fundo o que o Francisco toca, e eu concordo, tem a ver com a sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, social, mas também tem a parte da sustentabilidade, que é o terceiro pilar, que é a sustentabilidade económica, que estes operadores têm que sobreviver. Não é? Porque, de facto, se nós, no fundo, reduzirmos a escala, se reduzirmos a massificação, se calhar muitos operadores, porque muitas das vezes isto, e como nós falámos, é de picos. Há semanas e há momentos que há de picos, mas depois há todo um mês, há todo um ano para se portar contas, para pagar contas. E isto é muito difícil. E, portanto, nós temos que compreender que, de facto, estes excessos, por exemplo, na Semana Santa, de facto, houve ali um excesso, porque, inclusivamente, qualquer um do vimaranense que quisesse ir a um restaurante, não havia reserva para ninguém, porque aquilo estava completamente cheio. E, portanto, nós perdemos alguma qualidade de vida. Mas há um ganho que é trazido para os operadores, que tem que viver o ano todo. Agora, desde que não seja em excesso, por exemplo, foi criado, para dizer bem da Câmara Municipal, o selo Guimarães Cidade Segura, que julgo que até a Associação também interveio, não é? Sim. Não sei, julgo que em termos de impacto exterior, não sei se teve impacto bom, julgo que sim, criou-se uma boa imagem. Sim, não foi uma proposta feita pela... Desculpa lá, António, aproveitar para interpelar o convidado. Não foi uma proposta feita por nós, foi uma proposta na altura apoiada por nós, mas acho que depois o resultado prático ficou aquém do que estavam à espera? Ficou muito aquém, mas também já era esperado que assim fosse, porque estamos a falar da atribuição de um selo que servia mais propriamente para o comércio, propriamente para a área englobada pela AVH, porque nós já tínhamos o selo, que era o selo do Turismo de Portugal,
Foi uma medida que a Câmara avançou e que a AVH, com a responsabilidade social que sempre teve e que continuará a ter, apoiou um projeto numa altura difícil para todos. Eu inclusive, queria dizer, relativamente à questão, até o vereador Paulo Lopes Silva, tenho a dizer que até para mim está a ser uma agradável surpresa. Não tenho problemas nenhum de o dizer. Na parte da cultura está a ser uma agradável surpresa e acho que tem sido uma pessoa com uma boa dinâmica. Agora, na parte do turismo, julgo que deveria estar mais atento, sobretudo, inclusivamente, não sei o que é que o Zé Diogo acha disso, como está a saúde financeira, porque ao contrário do que se possa pensar, a saúde financeira ainda está muito marcada pelos anos de pandemia, que deixaram um impacto muito forte nas empresas que tiveram que se alavancar com empréstimos bancários e que agora, claro que este aumento, que esperemos que seja contínuo, doseado, como é lógico, para impedir a massificação, mas para salvar... Que seja contínuo, mas doseado. Doseado no sentido de perceber que nós não podemos ter... Doseado, mas contínuo vai até ao infinito. Não é isso, no sentido que nós podemos ter aqui com o discurso da Miss e do Mr. Mundo, não é? No sentido que queremos um mundo bonito, queremos um mundo fantástico, mas a economia... Mas a economia também tem que existir. Sim, é uma questão, a diferença entre a direita e a esquerda, vocês reduzem isto à economia, eu acho que não. Há coisas mais importantes que a economia. Que é mais de 50% dos serviços de exportação é o turismo. Claro. E para ti isso é um mal. Sim, caiu uma dependência e uma fragilidade. Já concordaram com isso. Não podem concordar a discordar, convém que sejamos um bocado coerentes na atitude. Vamos já ver. Nós temos turistas a mais. Há um problema de gentrificação que não é de Guimarães, mas também é de Guimarães. Certo. Há um problema de turistificação, de gentrificação, de excesso de turismo local. Sabes quantos alojamentos locais nós temos no centro de Guimarães? Alguém aqui sabe? Não sei se você deu gostado. Não tenho número, não sei, mas pelos últimos dados. São 88 alojamentos locais no centro da cidade. No centro da cidade. Também há fenómenos da segunda residência. Também há fenómenos da segunda residência. Alojamento local. Em Guimarães. 88 alojamentos. O centro histórico de Guimarães é uma coisa muito pequenina que se vê em 3 horas, 2 horas, 3 horas. Não vou estar a falar também da questão do aumento do preço das casas, também do impacto. Claro, evidentemente. Ninguém pode viver no centro histórico de Guimarães. É uma coisa absolutamente destrutiva do nosso tecido social, das nossas relações culturais, das nossas relações culturais, das nossas relações sociais. Quer dizer, a Praça de Oliveira, a Praça de Santiago, o Toural, a Rua Dom João, que sempre foram as zonas onde nasceram as classes trabalhadoras, as classes operárias de Guimarães. Agora, os filhos e os netos dessas classes não podem viver no centro histórico de Guimarães. É proibitivo. Não podem, foram expulsos e estão proibidos. E isto é altamente deletério, destrutivo do tecido social. Sustentabilidade social, sem dúvida. Há duas perguntas que nós temos que fazer. Esses 88 alojamentos locais, quantos deles estão cheios em maior parte do ano? Quantos deles estão cheios em maior parte do ano? Mas, acima de tudo... não vou dizer que há muitos ou que há poucos, há aqueles que... Há 88 no centro da cidade, no centro histórico. Conhece o centro histórico também como eu. Sim, conheço. Não dizer que não é muito, não é em Lisboa, é em Guimarães. Mas por conhecer o centro histórico é que digo que dizermos que há turistas a mais, se calhar em outubro e novembro não passamos no centro histórico, ou se calhar em janeiro ou em fevereiro. Nós temos picos, e eu acho que é esses picos que fazem mal ao turismo em Guimarães. Eu acho que é um bocado isso. Mas nós não nos podemos esquecer que foi a iniciativa privada e principalmente os alojamentos locais no centro histórico que ajudaram e muito à reabilitação dos próprios edifícios. Esse é um velho argumento liberal, de que sem a reabilitação e sem o alojamento local não se eu não digo isso. Sem o alojamento local não se tinha recuperado o Porto, não se tinha recuperado Guimarães, não se tinha recuperado a Mouraria. Bom, o problema... Eu não digo isso, eu digo que o alojamento local permitiu a Guimarães também ter um bocado de requalificação urbana. Não sei se isso é real ou não. Não é verdade de todo isso. A requalificação urbana em Guimarães depende integralmente da Câmara. Sim, mas integralmente da Câmara. Os espaços públicos. Os restauros de edifícios, ele está a falar dos restauros de edifícios. Vamos já ver. Os espaços públicos em Guimarães foram integralmente recuperados pela Câmara. Nos anos 90... Eu estou a falar daquelas casas que temos ainda hoje, que estão a cair e que se não fossem muitos deles iniciativa privada a melhorar o edifício... Eu não tenho dúvidas que há investidores privados que salvam edifícios. Não tenho a menor dúvida. A minha questão não é essa, é o equilíbrio global. E há um desequilíbrio global. Mas isso já é outra discussão. Não é esta discussão que estamos a ter. Eu acho que essa discussão não tem
tem a esta. ver com o termos muitos alojamentos locais ou não. Tem. É que os muitos alojamentos locais fazem subir o preço das casas, fazem sair as pessoas do centro das cidades, impedem-nas de viver lá, diminuem a vida cívica e reduzem a vida das cidades à vida comercial e à vida à turistificação. Isto é uma linha causal absolutamente estabelecida. Nós não podemos dizer que é um fenómeno global. A nível global, ou principalmente a nível de Portugal, o aumento do preço das casas, e depois vi dizer que o preço do aumento das casas é muito derivado também ao alojamento local que abre e tudo. Isso é como... Podemos e devemos, porque uma coisa tem uma isso é a mesma coisa outra. que nós culparmos os espaços comerciais que há 20 anos custavam 500 euros de renda e hoje em dia custam 1.200, porque os restaurantes agora estão cheios. Há uma linha causal direta entre o grande investimento financeiro e, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb é responsável direto pela inflação dos preços e pela turistificação dos centros históricos. E portanto, o Airbnb é, sobretudo, uma plataforma digital de financiarização do turismo, porque as plataformas digitais são, sobretudo, mecanismos de financiarização do turismo, que expulsa as pessoas dos centros das cidades. Quem é responsável é a financiarização e o turismo. Portanto, como é que isto se resolve? Regulando o turismo, como outras indústrias, como no passado se regulava... Mas qual é a verdadeira causa primeira disso, Francisco? A causa primeira é a partir do momento é o motor imóvel das Aristóteles. Não é, Francisco. A causa primeira, como não pode deixar... As causas segundas... Em primeiro lugar, não deixa de ser interessante que onde se atingiu o pico máximo disso foi durante o governo da Geringonça. Não deixa de ser a sua... Não tem nada a ver. Não, deixa-me dizer uma coisa. A principal causa... Vais sempre buscar a Santa Marta, que eu recorda outra sardinha para ajudar. Projeto Saco. Exatamente. Francisco, o ponto começou a partir do momento em que os depósitos no banco deixaram de ter qualquer tipo de rentabilidade e as pessoas sentiram necessidade de investir em rentabilidades superiores. Não vais dizer que isso é um projeto socialista. Não estou a dizer que é um projeto. Eu estou a fazer quase sociologia económica. Estou a dizer que é factual. Só a partir do que as pessoas tiraram o dinheiro do banco e investiram em prédios que depois converteram em as pessoas não converteram em nada. O mercado de arrendamento e muitos alojamentos locais que, de facto... Agora, dizer que o alojamento local é o responsável máximo por aumento dos preços... Não é o responsável máximo, é um dos responsáveis máximos. E concorda? Sim, não é o único. Tanto é assim que vários centros históricos, várias cidades históricas com centros históricos do país e do estrangeiro, internacionalmente, estão a proibir o alojamento local. Estão a proibir. E porquê é que estão a proibir? Estão a proibir, desde logo, de maneira absolutamente tardia. Não é? Já destruindo, quer dizer, quando eu vejo o ex-presidente da Câmara de Lisboa a proibir o alojamento local na moraria, no Bairro Alto e em Alfama, de facto, isto explica sociologicamente porque é que o PS perdeu as eleições em Lisboa, provavelmente. É que já não havia alojamento privado. Já não havia quase moradores no Bairro Alto, já não havia quase moradores em Alfama, já não havia quase moradores de Lisboetas na moradia. Como não há, neste momento, praticamente moradores em Santiago, como não há pouquinhos, nós quase nos conhecemos um a um. Sim, na Oliveira, mas continuo a achar que o problema dos moradores, ou a falta de moradores locais nas praças e no centro histórico, se calhar 50% deve-se ao alojamento local, mas o outro 50% foi um trabalho que foi muito mal feito, na minha opinião, de captar e de fazer com que as pessoas queiram viver no centro histórico. Para viver no centro histórico. Mas eu vou-lhe dar o meu exemplo. Eu quando era pequenino, queria ter uma casa em cima do El Roque. Sim. Hoje em dia eu quero morar mais longe do centro histórico. Claro. Mas não, e porquê? Por tudo. Porquê? Porque há demasiados El Roques no centro histórico. Não. Há demasiados El Roques. Chegava um, que é um bom bar, aliás. Chegava um, não era preciso. Não acho isso. Não era preciso, era enxamear a Praça da Oliveira e a Praça Santiago de bares, porque é um excesso. Quem deu as licenças não fui eu. Não, nem eu. Eu estou aqui apenas a descrever o fenómeno. Levantaram aqui uma série de questões, uma série de constrangimentos, tem o turismo em Guimarães, e agora a pergunta de $1 milhão. E o que fazer, cara? Olha, eu digo-te o que é que há a fazer no plano de gestão 2021-2026.
do Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros, portanto, do acrescento da zona entre Couros e a Rua Dom João, acrescento como património mundial ao Centro Histórico, é dito como uma das suas ações específicas, 2.5, que é a diminuição do excesso de carga turística sobre o Centro Histórico de Guimarães e a Zona de Couros. Portanto, deve-se diminuir a carga turística. Bom, diminui-se a carga turística, por exemplo, há medidas... Proibindo o alojamento local. Não, proibindo o alojamento local, desde já. Proibindo o alojamento local. Esta era a primeira, na minha opção, era a primeira medida. Proibindo absolutamente o alojamento local. Proibindo ou sendo muito restritivo na mudança das funções. Na mudança de funções de edifícios, de habitação, por exemplo, para comércio. Nós temos muito comércio no Centro Histórico. Temos o suficiente. Diminuindo isso. Mas, por exemplo, outras coisas mais simbólicas e tinham efeito. Algumas pessoas dizem, isso é um exagero, acham que eu sou excessivamente conservador. Não, mas educando os turistas, como alguém já aqui disse. E como é que se educa? Dizendo às pessoas, por exemplo, pôr placas à entrada do Centro Histórico. Tenha cuidado, vai entrar num sítio onde vivem pessoas. Respeite as pessoas que cá vivem. Como se é que as placas estão nas igrejas? Respeite as pessoas que cá vivem. Não faça barulho em demasia. Não deite lixo para o chão. Não corra, não incomode as pessoas que estão a descansar ou a trabalhar. Estou curioso por ouvir o Diogo sobre isso, mas são propostas que, obviamente, não se pode medir em rigor o peso que isto tem, não é? Claro. É uma questão global, mas que poderiam ajudar a dizer, não, o Centro Histórico é um sítio onde vive gente, onde vivem pessoas, e essas pessoas têm que ser respeitadas. Nós somos uma cidade aberta ao mundo, somos um país aberto ao mundo, mas um país aberto ao mundo em que queremos que as pessoas venham cá, mas que tenham respeito pelas pessoas que tenham cá, que vivam cá, que se relacionem com elas numa lógica de hospitalidade sadia e não de hospitalidade destrutiva, não é? Como eu disse há bocado, de cronofágica, não é? Tudo a correr, de comer toda a realidade de uma vez só, inclusive as pessoas que vivem cá. Isso é altamente perigoso. Isso já é proposto. Eu gostava de dar duas notas muito breves. Eres capaz de ir com o Francisco por algumas dessas placas que ele sugeria? Não, porque eu sou um homem da liberdade, eu não consigo... Porque as pessoas, quando cá vêm em pleno, honestamente... Mas isto não é nada contra a liberdade das pessoas. Isto, no fundo, é minorizar e dar a entender que as pessoas que vêm que não têm essa percepção... Eu só quero lembrar... Ela está para a percepção, já ok, já percebi. Eu só quero lembrar que os gerês têm limitações às entradas ao número de pessoas. Mas é diferente. Não, porquê que é diferente? Os gerês é um santuário natural, é diferente. Porquê que é diferente? Porque não é vida urbana. A vida urbana pressupõe o ruído, pressupõe... Não, a vida urbana pressupõe o ruído, mas não... O Centro Histórico é um santuário. É um santuário, Estás a ver? Eu sou muito mais religioso. O Centro Histórico, isso é um dos géneros que eu acho principais. O que é museologia? Eu queria dar só duas notas. Não, aqui eu digo... Bom, fizeste uma acusação que é exatamente ao contrário do que eu penso. É exatamente assim, eu conversar. Também não posso. Que é exatamente ao contrário do que eu penso. Esta lógica de devorar o Centro Histórico pela lógica turística que é transformar o Centro Histórico num museu, como se faz nos Passos Duques. Neste momento, os Passos Duques é uma espécie de centro comercial, não é? Que as pessoas vão lá rapidamente. Eu não percebi o que o Francisco disse há bocado e é precisamente aquilo que eu defendo, mas o que eu digo é ao contrário. Não, só outra questão, que é que tu disseste. É que eu acho que precisamente é muito rápido. Eu acho que onde precisamente tem que se procurar encontrar aqui o equilíbrio, o justo equilíbrio da sustentabilidade, é precisamente procurar no turismo de qualidade. Como encontrar esse turismo de qualidade? Que foi uma coisa que o Francisco disse há bocado, que depois possivelmente ele explicará melhor o que quis dizer com isso. É precisamente apostar num turismo cultural. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu gostava que Guimarães, de facto, tivesse... E aí o Francisco tem razão quando falou na cidade, a capital europeia da cultura. Foi um momento de grande divulgação e, sobretudo, como ele disse bem, inclusive, foi menos cultural e mais de divulgação, que isso é muita gente fica um bocado chocada da gente criticar a capital europeia da cultura, mas haveria muito a dizer sobre isso. Mas, porquê? Não havia. Havia muito a dizer. Porquê? Porque, e o Francisco também se calhar não gosta do que eu vou dizer agora, mas traria possivelmente um turista com maior capacidade económica, porque isto também tem que ver com economia,
E o próprio turismo religioso, que Francisco também, eu percebi o que ele quis dizer, porque o turismo é uma questão interior, mas o turismo religioso é as pessoas que vêm visitar igrejas ou por questões arquitetónicas ou por questões religiosas. É isso que se quer dizer. É turismo, mas não é relógio. Não, e também há turismo religioso. Quando vou a Santiago de Compostela, eu vou por uma questão religiosa. Não é uma questão... Não vais por uma questão turística. Não é uma questão turística, mas no sentido de o turismo que está... Não tiras uma selfie a rezar. Mas o turismo aqui não obstante uma peregrinação ser uma peregrinação, também tem um impacto económico. Quando se fala em turismo religioso, é isso que se quer dizer. É a perspectiva económica sobre aquela atividade humana. Percebe? É nesse sentido. Eu acho que, de facto, para evitar a massificação e ao mesmo tempo se manter os operadores que vivem nesta área de negócio, a alternativa é menos visitas, mas visitas que deixem aqui maior valor acrescentado. Portanto, na minha ideia, esse é um dos caminhos que deve ser seguido. Ou seja, melhor turismo. Melhor turismo. Melhor turistas. Melhor turismo. Turismo de qualidade e não de quantidade. José Diogo, depois de algumas das propostas que aqui ouviu, pode integrá-las nas preocupações da Associação Vimaranense de Hotelaria? Nós integramos todas as preocupações de vários quadrantes e de várias idades. Nós, acima de tudo, aquilo que pretendemos fazer como associação é ouvir toda a gente e considerar as propostas de toda a gente e encontrar um senso comum para que ninguém fique um bocado fora das ideias. Eu acho que a proibição do que quer que seja, normalmente, tem sempre o efeito contrário. Eu acho que não é proibindo os alojamentos locais que vamos ter pessoas a viver no centro da cidade. Acho que não será nunca por aí, nem acho que a proibição do que quer que seja vá melhorar um ou outro fator, mas isso é uma opinião minha. Tem sido, em algumas cidades. Aceito perfeitamente que esteja errado, aceito perfeitamente e darei a mão à palmatória se isso no futuro vier a acontecer, mas acho que proibir o que quer que seja acho que nunca tem resultados práticos bons para todos. Se o município acha que o problema é do centro histórico ou do turismo em Guimarães passa pela diminuição da capacidade turística de Guimarães, eu acho que o município anda desatento às inúmeras propostas e conselhos que a AVH e os operadores, tanto turísticos de restauração e hotelaria, têm dado ao município. Nós continuamos a afirmar, e não é de agora, e puxando um bocado a cassete atrás, a AVH em 2018 apresentou um documento em que identificava certos problemas para o futuro do turismo em Guimarães. Um deles era a perda de turistas em Guimarães, e nós ainda nem julgávamos que viria uma pandemia, e nós já apresentávamos propostas para substituir esse turismo, que era um turismo de passagem, que pouco ou nada qualidade trazia a Guimarães, e que achávamos que Guimarães, pelo património que tinha, pela densidade de turismo que é reduzida neste momento que temos, teríamos sempre que procurar um turista de qualidade, um turismo que se fixasse aqui em Guimarães mais tempo, e não um turismo de passagem em que deixa uma rua e pouco ou nada traz à cidade. De cruzeiro, não é aquele que... Sim, porque esse também tem as suas vantagens, mas Guimarães não pode depender 80% ou 70% desse tipo de turismo, porque se Guimarães se vê como uma cidade diferenciadora a nível de turismo, tem também que ser diferenciadora a nível de capacidade de turismo. E era isso que eu queria dizer. Nós em Guimarães temos um grande problema, que é esse o problema que temos que resolver, que é o problema da sazonalidade. E por enquanto que nós não percebermos e não encontrarmos as respostas para resolver o problema da sazonalidade em Guimarães, continuaremos a ter turismo de passagem, continuaremos a ter turismo de massas, que em nada beneficia quem visita, quem tem aqui estabelecimentos e quem dirige a própria cidade. E nesta altura, se tivéssemos tempo, eu perguntaria ao José Diogo e como é que se resolve isso, mas não temos mesmo. Temos mesmo. O nosso tempo chegou ao final. Eu gostava de reservar apenas 1 minuto para cada um dos senhores. Não sei, Carlos Caneja Amorim, se havia alguma coisa que devíamos ter falado e não falamos. Não, eu queria só dar uma pequena nota, porque tem sofrido várias críticas, que é o António Guterres. Eu queria dar um abraço ao António Guterres, porque acho que o secretário-geral da ONU precisamente teve uma conduta irrepreensível no que tem que ver agora com a questão da guerra na Ucrânia. Ele não poderia ter uma posição mais forte do que a que teve, porque senão alienava a possibilidade que ele tinha de fazer parte da solução. E não deixou de pôr a cereja no topo do bolo quando, naquela mesa fálica que esteve agora com o Sr. Putin, lhe disse que ele que invadiu a Ucrânia.
e eu ter-lhe dito na cara dele que ele invadiu a Ucrânia, que é a palavra maldita lá na Federação Russa, merece o meu aplauso. Francisco Teixeira, não sei se também vais dar assim um salto tão grande para o campo. Não vou dar salto nenhum. Vou ficar apenas no tema, falar de uma coisa que não tive tempo de falar. Em 2018 a Eletra fez um dos seus números, o número 3 da Eletra, de 2018 justamente, tem como tema principal o turismo. E há um artigo, dos vários artigos sobre o turismo, que merecem todos ser lidos, mas há um artigo muito especial que nos devia fazer pensar como esta história do turismo cultural ou do turismo religioso é um oxímoro, é uma contradição nos termos. Quer dizer, é religioso, não é turístico. É cultural, não é turístico. Não me venham com essa conversa. É uma espécie de aproveitamento, um eufemismo para a redução da cultura à economia, para a redução da religião à economia. E esse artigo que vem na Eletra é um artigo que mostra como se pode atingir o máximo dos máximos, não é? O paroxismo da contradição, da exploração turística. É um artigo que tem um título que fala por si, mas que vem muito ilustrado, e, portanto, ilustrado mesmo graficamente, com fotografias, e, portanto, pode ser visto, lido e visto. O título do artigo é As minhas fotos das férias com os pratinhos ou o voluntarismo como performance ética. É eu ir à África para verem como eu gosto dos pratinhos. Ou eu ir fazer religião, ir a Oliveira ou a Santiago e tirar uma selfie a rezar. Ou quem sabe, na Eucaristia, não é? Ou então eu ir a um concerto e em vez de estar a ver o concerto, estar a tirar fotografias a minha namorada a tirar o concerto. O turismo é uma das máximas formas do capitalismo que é esse ácido de destruição dos valores fundamentais. Obviamente que quem vive disto diretamente tem dificuldade em atender a esta questão. Nada contra o turismo, a não ser quando ele é destrutivo. Porque o turismo tem que ser regulado, como o capitalismo tem que ser regulado, não é? Certo. Por isso é que eu não sou marxista. Por isso é que sou social-democrata. José Diogo Silva, neste minuto final, houve alguma coisa que devíamos ter falado e não falámos? Há muita coisa que fica sempre por falar. Agora, eu acho que as placas que o Francisco um dia quer pôr na cidade, nós teremos todo o gosto de aceitar essa proposta na associação, mas eu acho que isso não irá mudar, porque eu acho que o comportamento das pessoas só irá mudar quando a educação da sociedade for outra. Eu acho que aqui é um problema não de turismo, mas sim uma falta de educação extrema nas gerações mais novas e nas gerações a seguir, em que o fácil se tornou demasiado fácil e em que os valores se perderam um bocado. Eu acho que nós, para termos o turismo de qualidade, temos acima de tudo recuperar valores. E fazer o repto a todos os restaurantes, hotéis, bares, cafés, que se juntem a nós, que nos procurem. Nós não teremos a solução para todos os seus problemas, mas acreditamos que podemos fazê-los mais felizes um bocadinho e é isso que interessa. Ou seja, cumprir aquele objetivo que elegeu na sua tomada de posse de chegar a todo o Conselho. Exatamente. E nós tentamos sempre prometer, cumprir aquilo que prometemos. E vamos ver se conseguimos. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Hoje olhamos para o turismo. Levantamos alguns dos constrangimentos que o turismo sofre em Guimarães e alguns dos caminhos a seguir para que tenhamos turismo de maior qualidade. O nosso convidado de hoje, José Diogo Silva, Presidente da Associação Vimaranense de Hotelaria, ajudou-nos imenso a enquadrar este tema e a lançar algumas hipóteses de reflexão. Ao José Diogo Silva, o agradecimento por ter aceito amavelmente o convite que lhe fizemos e um desafio também, até certo ponto. O Guimarães em Debate pode continuar a ser seguido nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Pela nossa parte, voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e, quem sabe, outros protagonistas.